Eu me assustei quando vi os cachorros e fiquei parada e chamei a minha mãe. Oi família, tudo bem? Como vocês estão? Meu nome é Ariadne e no vídeo de hoje eu trago relatos assustadores para vocês. Antes de começar, já deixa o seu like no vídeo, compartilha, ativa aí as notificações para ajudar o canal no engajamento, né? Ajudar a crescer. E eu vou ficar muito feliz se vocês puderem dar essa força aí. E sem mais enrolação, vamos para o primeiro relato de hoje. Oi, eu vou contar o meu relato que acredito ter sido uma projeção astral. Quando eu tinha por volta de 13 anos, eu viajei com a minha mãe para uma cidade do interior de Minas Gerais para visitar alguns parentes. Seria a minha primeira viagem, então eu estava muito empolgada. Lá, depois de alguns dias conhecendo parentes e a cidade, a minha mãe decidiu ir visitar um velho amigo de infância que chamarei aqui de Jorge. E ela me chamou para ir com ela. Eu fui. Chegando na casa, tocamos a campainha e o Jorge veio nos receber na porta. A recepção dele com a minha mãe foi calorosa. Então, eu imaginei que realmente eram muito amigos. Não pude deixar de notar que ele era de alguma religião de matriz africana, pelas vestimentas e por ter algumas guias no seu pescoço. Depois de algum tempo, conversando brevemente com a minha mãe, Jorge nos convida para adentrar a sua casa. Lá dentro, me sentei no sofá e observei o entorno da casa. Nas paredes, prateleiras com algumas estátuas, santos e quadros. E uma linda capa no sofá que foi onde eu me sentei. Sentada nesse sofá, depois de um longo período de conversa entre ele e a minha mãe, eu disse: Jorge, posso usar o seu banheiro, por favor? Ele me disse: claro, filha, última porta do corredor à direita. Quando eu levantei e andei na direção apontada, haviam duas portas ao longo do corredor, e uma no final do corredor bem na frente para mim. O quarto estava com luz apagada, mas como era de dia, consegui ver nitidamente em meio ao quarto meio escuro. 2 cachorros enormes, todo preto, sentados dentro desse quarto olhando para mim. Eles não moviam um músculo. Eu me assustei quando vi os cachorros e fiquei parada e chamei a minha mãe. Mamãe? Então Jorge respondeu: o que foi, filha? Aí eu falei: tem 2 cachorros enormes ali, eles vão me atacar. Estava com medo deles e medo de me mover e eles saírem do quarto e me atacar. Foi então que ouvi uma risada leve e o Jorge disse: pode ir, filha, eles não vão te atacar. Só saem do quarto se eu deixar e só atacam se eu mandar. Então eu comecei a me sentir tonta. Lembro de ter caído nesse corredor e desacordei. Quando acordei, estava do lado de fora da casa, na calçada, com a minha mãe me abanando e dizendo: é o calor, deve ter caído a pressão dela. Eu, assustada, sentei e disse: não foi o calor que me assustei. Ela falou assim: não foi o calor, eu me assustei com os cachorros dele. A minha mãe em seguida respondeu: que cachorros, filha? Aí eu falei: os que estavam lá dentro da casa. Aí a minha mãe, sem entender nada, me perguntou: lá dentro onde? O amigo dela falou: você quer uma água? Aí eu respondi: eu não entro lá de novo, não, sem chance. Então a minha mãe arregalou os olhos e disse: filha, chegamos e você passou mal e desmaiou, nós nem entramos ainda. Achei um tanto estranho ter sido um sonho, por conta da sensação que eu fiquei naquele momento. Mas em seguida eles me levantaram e entramos na casa, que, para minha surpresa, era a mesma que eu havia visto, com os mesmos detalhes, mesmo quadro, capa de sofá e etc.
Jorge, pela reação dele, parecia ter entendido o que tinha acontecido. Tipo o quê? Ele sabia ali o que aconteceu. Então, com um mal-estar, me virei e pedi para ir embora. E minha mãe aceitou. Disse que voltaria em outro momento para conversar lá com o Jorge. Na saída, o Jorge me olhou e falou que não era para eu ficar assustada, porque nada ali me faria mal. Então, eu fui embora. E desde aquele dia, não consigo me esquecer. E desde aquele dia, eu não consigo me esquecer daqueles 2 cachorros enormes, me olhando em posição de guarda ao longo do corredor. Interessante o relato dela, porque ele realmente remete o que ela falou aqui no começo do relato sobre ser possivelmente uma projeção astral, sabe? Porque ela já esteve dentro, é como se ela já estivesse dentro da casa antes mesmo de ser convidada para entrar. Antes mesmo de entrar na casa, ela já viu tudo. Ela realmente saiu, como se ela realmente saiu do corpo, teve toda a experiência lá dentro e, na verdade, nunca entrou. E interessante que ela comenta sobre ele ser de religião de matriz africana, então os cães eram ali representando guardiões, né? Como se fossem guardiões da casa dele. Talvez ele colocou ali no quarto para proteger algum trabalho, ou realmente só de proteção da casa, proteção espiritual, porque eu acredito que como a mãe não viu nada disso, na verdade eu acho que nenhuma pessoa iria ver, só uma pessoa que tem uma sensibilidade ali espiritual para conseguir enxergar, ou se realmente ali ele deixasse as pessoas verem, as pessoas que ele querem que ele permita que vejam. Muito interessante e eu acredito sim que ela fez realmente uma viagem astral e eu acho muito assustador isso. Eu não tenho vontade de praticar, de treinar, acho muito interessante, mas eu morro de medo de me perder aí nessa viagem e não conseguir retomar aí pro estado de espírito normal que a gente está, né? Me conta o que vocês acharam desse relato, se vocês já passaram por alguma coisa parecida, porque eu nunca passei, mas eu teria muito medo se tivesse sido comigo. Muito, muito, muito assustador. E muito interessante também. Fala aí o que vocês acharam. Próximo relato. Os nomes já estão trocados e locais também. Vamos lá. Eu tinha cerca de 15 anos de idade e morava com os meus pais em uma chácara em Itapecerica da Serra. Éramos caseiros ali, pois minha mãe, à noite, ia para a igreja com a sua patroa. Saía de casa por volta das 18 horas, por aí. Meus 4 irmãos ficavam no meio da casa, ali no meio do quarto, jogando figurinha. Desde bem jovem, eu gostava de ouvir a Voz Brasil. Eu fui para a área da casa para ouvir com atenção a rádio. De muito longe, eu vi um conjunto de luzes brincando e chamou minha atenção. Com 15 anos, né? Eu abaixei a rádio e fiquei debruçada no murinho da área observando aquilo. Essa foi a primeira vez que vi. Não tive medo e aquilo não parava de fazer uma brincadeira entre elas ali no céu, como se fosse um pisca-pisca brincando. Pronto. Anoiteceu, eu ali fiquei na curiosidade. Esse horizonte era uma plantação de repolho e outras coisas. Na divisa dessa plantação, com a chácara que morava, tinha vários motores de molhar planta, aqueles motores de regar planta. Quando tudo ficou claro, de faísca de luz. Aquelas luzes vinham em velocidade imensa e assentavam naqueles motores. Os motores começaram a fazer um barulho de quando está ligado, mas parecia não pegar o tranco. Nossa. Aquelas luzes ficavam fazendo coisas que só podiam ser vistas por mim. Elas pulavam como pipocas todas juntas. Em seguida, elas iam apagando a luz bem devagarinho até ficar tudo escuro de novo. Eu ali no aguardo, logo sem demora, elas acendiam as luzes bem fraquinha e aos poucos ela ia aumentando as luzes de novo. Como se fosse um jogo, né, de dança, se movimenta, pisca, acende, apaga. Quando virava a luz,
Ela se dividiu em duas bem fortes, o brilho, com muito brilho, e em toda velocidade elas faziam várias idas e voltas para o horizonte, de onde eu avistei o primeiro instante. Isso ficava por muitos, mas muitos minutos, como se fosse aquela brincadeira de avião de guerra, aqueles aviões que ficam fazendo shows no céu pra gente assistir, sabe? Eu fui ficando meio encantada, que eu não saía do lugar, fiquei perplexa ali naquele local e não conseguia parar de olhar. Em um momento, elas vieram todas emendadas, na maior velocidade, e assentou na lateral da casa que eu estava. E ficou bem fraquinha a luz. Aí sim, eu fiquei com receio. Corri para dentro do quarto e fui rezar até a ladainha. No dia seguinte, no mesmo horário, eu fui espiar. Elas já estavam todas amontoadas com um brilho forte em cima dos motores que pegam água, os motores de caminhão. Ali eu fiquei e elas faziam os mais fortes espetáculos como uma ou mais. Eram 5, eu contei. No dia seguinte já eram 6. 6 bolinhas ali de luz brincando entre elas, né? E isso foram muitos dias de aparição. Quando, uma das vezes, elas chegaram bem perto do canteiro do terreno da casa. Aí eu contei pra minha mãe tudo desde o começo. Ficou com medo, né? A minha mãe disse: vai deitar, não sai pra fora. Sim, ela foi com a patroa esse dia de novo pra igreja. E falou só pra ficar dentro de casa e não sair. Eu peguei o balde, fui no poço tirar água para colocar no filtro. O poço era no alpendre do fundo da casa. Abri a porta da cozinha e lá estava o poço. A água pegava com a mão mesmo, não usava corda. O poço... A água pegava com a mão, não usava corda. O poço até na boca da água. Acho que ela quer dizer que não precisava de corda para pegar, né? Eu enfiei o balde na água. Ao levantar a cabeça, eu vi um grande feixe de luz em cima dos eucaliptos que tinha na divisa dos fundos. O ser que eu vi ali junto era como se fosse um menino transparente que saía de dentro daquele prato grande. Parado em cima dos eucaliptos, o menino tinha uma roupa prata, mas ele era transparente. Aquela coisa toda prata também. Fiquei tensa e empurrei a porta para entrar, a porta de casa, quando aquilo pegou uma grande velocidade e foi embora. Aqui está o meu relato verdadeiro. Vivo com esse filme até hoje dentro da minha cabeça. É interessantíssimo esse relato aqui, porque, obviamente, ele é um relato de aparição, né? Aparição de OVNI. E não só OVNI, porque muitas vezes a gente vê filmagem aí de OVNIs que as pessoas fazem, mas não de seres, né? Inclusive, não sei quando vocês estão vendo esse vídeo, mas agora tá tendo aquela... Tá em pauta, né? Os seres de Varginha, né? Que teve um documentário aí que praticamente derrubou a história do que aconteceu em Varginha, como se aquilo ali fosse tudo uma grande histeria. E tá vindo muitas pessoas contar os seus relatos, médicos, testemunhas, enfermeiras e etc, contar o relato aí do que elas viram realmente aquele dia, que não foi uma histeria, que foi realmente real. Isso em Minas, né? E a história aqui que ela conta é numa chácara, que esses lugares de chácara, de plantação, de milho, é fato, né? Sempre vai ter ali uma história de aparição alienígena, de OVNI, de extraterrestre aí aparecendo nesses locais que não tem uma população muito grande ali para avistá-los. E a história dela, ela era criança, né, pré-adolescente, e viu, não são todas as pessoas, né, que dizem ter essa facilidade, esse acesso para ver esse tipo de aparição. E ela não viu um dia, dois, parece que ela viu ali vários dias, e aparentemente também foi só ela, né, porque a mãe saía, não via, os irmãos na casa também, nem nada, e muito, muito assustador, eu teria medo, mas assim, teria medo antigamente. Hoje em dia, eu acredito que depois de tudo que eu
estudei e aprendi aí na vida, eu não teria tanto medo assim. Quero que apareçam? Não, mas ela foi corajosa aí por passar por isso e ter esse relato na mente aí até hoje. Amei, adorei. E vocês, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Já passaram por algo parecido? Mãe, avó, já teve alguma história parecida aí de relatos de OVNIs e extraterrestres? Me contem aqui nos comentários. E vamos para o próximo relato. Um ser encapuzado me persegue. Há alguns anos, eu tentava dormir, estava quase pegando no sono, mas, por alguma paranoia minha, eu sempre olho ao redor da cama antes de dormir para ver se estou sendo observado. Nunca tinha visto nada até aquele dia. Fiz o mesmo processo de sempre e na quina da parede atrás da porta vi um ser encapuzado enorme. Ele batia o topo da cabeça na parede e tocava onde deviam estar os pés no chão. Entendi. Ele batia o topo da cabeça na parede e tocava onde deveriam estar os pés no chão. Usava uma capa de chuva preta enorme com capuz. Não dava para ver o rosto. Tinha mangas sem mãos e não tinha pés. Fiquei paralisado. Meu coração parecia que ia sair pela garganta. Pensei, a minha porta está fechada, minha casa está trancada, como que isso é possível? Pisquei e um ser desapareceu. Achei que iria morrer, que era a morte anunciando o dia do meu óbito. Meu Deus. Eu bebi água e tentei dormir novamente. Na manhã seguinte, contei o ocorrido ao meu amigo Victor, da mesma idade que eu. Ele disse que já tinha visto algo parecido, junto com o irmão mais novo, Matheus. Um ano se passou, um ano depois, eu e o Victor estávamos na festa de aniversário do nosso amigo Felipe, que mora em um apartamento grande com parque e academia ao ar livre. Estávamos eu, Victor e Matheus. Lembrando que os nomes já estão trocados, tá? Estávamos eu, Victor, Matheus e Felipe e outras pessoas, entre amigos nossos e dele. Beleza. Eu, Victor e Matheus saímos para conversar por cerca de 7 minutos por aí. Quando voltamos para a academia ao ar livre, não havia ninguém. Ninguém. Pensamos que o aniversário já iria começar e resolvemos ir rápido para o salão de festas para não perder o bolo. No caminho, vi na varanda de um prédio vizinho um ser da mesma altura do encapuzado. Ele era corcunda, totalmente preto, com um enorme bico de pássaro. Gelei na hora, mas pisquei e ele desapareceu. Contei imediatamente para os meus 2 amigos. Ficamos todos paralisados. No meio do caminho, Victor disse uma das piores frases possíveis. Eu acabei de ver o encapuzado. Começamos a correr e tivemos a sensação de que o ser estava nos seguindo. Ao chegar no salão de festas, não havia ninguém. Parei para descansar em uma cadeira em frente a uma porta de vidro. E Victor disse novamente: o encapuzado está atrás de você. Levantei num pulo e olhei para trás. Não havia nada. Depois de alguns minutos, voltamos para a academia e todos estavam lá, nos mesmos lugares de antes. Perguntei para o Felipe. Fingimos calma onde ele tinha estado e perguntei para o Felipe, fingimos estar calmos. Perguntamos onde ele estava, onde ele tinha estado esse tempo todo. E ele respondeu que estava ali esse tempo todo, na academia. 2 anos depois, pesquisei sobre esse ser no Google e encontrei interpretações dizendo que ele representava um mau presságio. Ao refletir sobre o assunto nos anos seguintes, percebi que várias mortes marcantes aconteceram depois dessas experiências.
O relato dele aqui sobre o ser encapuzado, no começo eu pensei que poderia ser tipo alguma questão de mentor, de guardião espiritual, sabe? Tipo, assim como no relato anterior, ser um guardião dele ali que tá se apresentando pra ele na forma real dele, na forma encapuzada, gigante, a forma feia de se ver, né? E aí, conforme foi passando o relato, foi passando mudando de figura. Eu já acho que não seria um mentor, seria realmente uma coisa estranha aí, né? Um espírito, uma aparição. Do mau presságio, não sei se faz muito sentido, porque ele mesmo fala que refletiu sobre isso, pesquisou e passou os anos, ele entendeu que seria... teria relatos falando sobre a mesma situação que poderia se encaixar em mau presságio para anunciar a morte de alguém. Porém, todos eles aparentemente seguem vivos, né? O mau presságio pode acontecer 20 anos antes do acontecido, e aí o que adiantou se não aconteceu perto ali da aparição, né? Então, ele era corcunda, com bico de pássaro e não sei o quê. Eu acho que realmente não faz muito sentido ser um guardião, e sim um espírito obsessor, alguma coisa estranha ali só aparecendo pra eles por algum motivo, sabe lá qual. Vocês já viram algum ser parecido com esse? Eu nunca ouvi falar, pelo menos, e achei bem interessante aí a história. O que vocês acharam? Me conta. Vamos para o próximo relato? Vamos lá. A minha experiência aconteceu quando eu tinha cerca de 5 anos de idade. Na época, morávamos na estação experimental da Boca do Monte e a alguns quilômetros do centro de Santa Maria. Meu pai era um engenheiro agrônomo responsável pela direção da estação. Costumávamos brincar em frente a um bosque de pinheiros, logo em frente à nossa casa. Foi durante uma dessas brincadeiras que vi algo extraordinário. Um ser muito bonito. A sua pele era extremamente branca, os cabelos lisos e longos, de um loiro que eu nunca mais vi ninguém ter na vida. Tinha aparência humana. Por isso não senti medo. Estava vestida com roupas completamente brancas e brilhantes, tão intensas que mal se distinguiam os detalhes. Ela flutuava no ar e falava comigo. Para encará-la, eu precisava olhar para cima. Conversávamos por alguns minutos. Quando ela se despediu, eu pedi para ir junto com ela. Ela apenas sorriu e respondeu: ainda não. Por mais que eu tente, não consigo lembrar o que ela me disse aquele dia. Mas eu sei que eram palavras boas, porque em nenhum momento eu senti medo. Apenas calma e encantamento. A minha mãe, que me observava de longe, contou que eu sorria enquanto olhava para o céu. Lembro de acenar e dizer que aquela moça estava se despedindo de mim. Essa lembrança ficou marcada profundamente. Durante muitos anos, eu e a minha mãe relembramos esse momento. Até hoje, quando eu me sinto triste, eu penso nela. E essa lembrança me dá força e esperança. É como se eu tivesse sido cuidada, protegida. Tenho certeza de que não foi fruto da minha imaginação. Aconteceu de verdade. O mais curioso é que ninguém mais viu aquela mulher. A minha mãe apenas ouviu a minha voz conversando com o que para os outros parecia ser o vazio. Mas eu vi claramente aquele ser. Anos mais tarde, quando eu comecei a me interessar por ufologia, descobri que a região da base aérea de Camobi, em Santa Maria, tem muitos relatos de aparições de OVNIs. Isso me fez acreditar que aquela mulher poderia estar relacionada a esses fenômenos. Compartilho esse relato pela primeira vez em um espaço onde eu me sinto segura, sem medo de ser julgada. Minha família, irmãos, filhos e netos sempre soube do que aconteceu e nunca duvidaram de mim.
Fora do círculo familiar, contei para pouquíssimas pessoas. Esse daqui me impressiona tanto quanto o segundo, que é de ufologia também. Pois lá no segundo, ela era pré-adolescente, né? A pessoa que conta era bem jovem. E aqui ela também era jovem, tinha 5 anos, era uma criança. E esse tipo de aparição, né? Esse tipo de ser que ela conta é totalmente diferente do da segunda. O da segunda, ele me remete muito mais aos Greys, né? Não sei se vocês já ouviram falar nas raças alienígenas que são nomeadas por aí. Os Greys são os homenzinhos pequenininhos, raquíticos, do cabeção, aqueles tipo de filme, sabe? Apesar de que o que a moça relatou lá era transparente e tinha uma roupa prateada. Mas realmente me lembra os Greys. E esse que ela me conta aqui, eu esqueci qual que é o nome da raça. Se vocês souberem, comenta aqui. Mas eu acho que é pleiadianos, talvez. Não tenho certeza, me corrijam aí se eu estiver errada. Acho que são pleiadianos. Que eles tem a forma humana mesmo, mas são extremamente loiros. Aquele loiro prateado, branquíssimo. A pele clara, olhos claros e tipo... brilham e são roupas claras, são tipo um ser assim que você olha, parece uma pessoa, mas são muito iluminados, muito inteligentes, muito evoluídos e tem essa forma linda, parecem anjos que a gente vê sem ser os da Bíblia, né? Como se fosse forma de anjo mesmo. E muito louco, muito interessante aqui, porque são formas diferentes, né? De raças diferentes de alienígena. Porém, as duas viram ali na sua forma original, porém elas crianças. E ela realmente lembra até hoje. E você viu, né, que o ser falou que ela queria ir com o ser, porque eu acho que ela se sentiu confortável. Dizem que muitas pessoas têm essas ligações com alguns seres que aparecem e sentem que aquilo ali é o lugar delas, como se elas não pertencessem a esse mundo, a essa terra, e sim àquela realidade. Que aparentemente é o que ela conta, e o ser diz que ainda não era a hora dela se juntar a eles. Que louco, né? Bom, pessoal, foi isso. Esses foram os relatos de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado bastante, tá? Eu tô amando trazer aqui os relatos pra vocês. E deixem aí sugestões de temas que vocês querem que eu traga aqui pro canal. Se vocês tiverem história pra mandar, deixem aqui nos comentários ou manda aqui no e-mail que vai aparecer na descrição, tá? Não deixem de curtir e compartilhar os vídeos, comentem bastante aí pra ajudar no engajamento. Eu tô amando trazer as histórias pra vocês, espero que vocês também estejam gostando bastante. E a gente se vê no próximo vídeo, tá? Obrigada pela sua participação, pela sua presença, um beijo e até mais. Tchau!